Vamos lá, porque o STF, o Alexandre de Moraes, está furioso com o governo Lula, com o Itamaraty, porque o governo não atendeu ao STF e ficou em silêncio após o governo de Donald Trump anunciar que vai sancionar aí, possivelmente, ministros do STF. Tem um corte aqui feito pelo Bruno Zambelli, eu tentei achar esse corte lá nas redes sociais da Globo, só que eu não encontrei. Então o que a gente vai ver pelo corte que o Bruno Zambelli fez e publicou. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o advogado André Maxilha falando qual que é o plano de Moraes. A PGR e o STF estão investigando agora o Eduardo. Qual que é o plano deles aí para reagir contra os Estados Unidos, que envolve, inclusive, possível é, apreensão ou paralisação de bens aí do Bolsonaro, né? Que tá mantendo lá, que tá ajudando o Eduardo Bolsonaro a se manter. Vamos lá ver o que a Daniela Lima falou aqui? Tendo visto de Alexandre de Moraes, que o ministro já não tem, e bloqueando recursos e bens nos Estados Unidos, que o ministro também diz que não tem. Agora o ministro Alexandre de Moraes não tem bens e nem tem mais visto. Mas lembrando que pode inclusive pegar as esposas desses ministros, né? Que tem grandes escritórios de advocacia e, claro, fazem aí em trabalho para grandes empresas que têm negócio lá nos Estados Unidos. De todo modo, por que o Itamaraty fala, né? Porque, olha, isso aí foi um jogo combinado, é da política. O Supremo não gostou. Eu trago para vocês aqui a fala de um ministro mais cedo sobre isso. Hoje, inclusive, depois da abertura do inquérito, o ministro disse o seguinte: há toda uma discussão na sociedade sobre a necessidade ou não do inquérito. Esta discussão não existe aqui, como eu falei mais cedo. Passa muito pela inércia do Itamaraty, que está incomodando demais o Supremo. A falta de uma reação. Na medida em que houve uma declaração pública de Marco Rubio, não haver nenhum tipo de resposta oficial, alguma coisa é inaceitável. Ou seja, os ministros do STF agora já são ministros de Estado, porque eles que mandam no governo Lula o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Todos ali no governo seguem a fonte, integrante do Supremo Tribunal Federal. Sabem que havia a expectativa de uma reação oficial que não veio. Eu perguntei, houve alguma explicação? E o ministro disse, né? O que foi falado para o Supremo é que há um trabalho de diplomacia e que ele não é feito dessa forma, ou seja, a resposta no tempo em que o STF esperava. O medo bateu na porta do STF, meus amigos. A gente vai ver aqui a jornalista Ana Flor da Globo News falando que isso não é só uma bravata não, tá? O que antes os ministros do STF ficavam rindo, não vai vir nada, os Bolsonaro estão comendo, estão só fazendo espetáculo. Agora, meus irmãos, os ministros estão aqui, ó, suando. A gente vai ver aqui a Ana Flor falando lá na Globo News, junto com os colegas dela, que vão vir sanção e que há até previsão de sair uma lista aí. Eles estão temendo que o nome de Moraes esteja nessa lista. Vamos ver agora. André, existe uma expectativa, até mesmo nos canais diplomáticos, que saia uma lista ainda hoje, ou até nos próximos dias, mas poderia sair uma lista das autoridades ou das pessoas afetadas em relação ao Brasil, os brasileiros que seriam alvos dessa medida. Então, o que a gente consegue perceber é que isso não é só uma bravata, deve mesmo acontecer. Agora, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. Quem diria, quem diria? Parece que alguém vai perder o passaporte. O método em si não é novo, porque tanto os Estados Unidos quanto outros países europeus... Não é novo, mas será a primeira vez que será usado contra o Supremo Tribunal Federal. É importante destacar isso. E outra coisa, estão dizendo que estão fazendo isso que é por causa do Bolsonaro? Não é por causa do Bolsonaro, não. Até o Caio Junqueira da CNN falou sobre isso. É questão porque o Moraes teria pedido dados de cidadãos americanos. A questão é muito mais profunda, tá? Europeus, inclusive, usam esse método de pressão que é cancelar visto, congelar bens para autoridades de países. Por exemplo, na África isso acontece para quem eles consideram corruptos, enfim, ou países com pouca
democracia, Venezuela, por exemplo. Então, é um método que não é novo. Agora, a razão, que é justamente para defender essas big techs, é a parte, enfim, chocante disso, porque são empresas que ganham dinheiro com isso e estão sendo defendidas, claro, por uma medida desse tipo. Então, o país tem liberdade para dizer quem pode entrar ou não. Isso o próprio diplomata me comentava hoje. Não tem como alguém querer interferir na regra de vistos e autorizações de um país. O que chama atenção é os Estados Unidos tentando aí colocar uma lei deles para valer para o mundo inteiro. Então, isso, enfim, acaba... Agora, tem um tipo de visto que, em tese, não poderia ser retirado, que é, por exemplo, quando existe representação em organismos que têm sede, neste caso, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ONU, segundo o acordo de sedes, não poderia o país, neste caso, os Estados Unidos, dizer que alguém não pode entrar, por exemplo, para uma reunião da ONU. Agora, no governo Trump, tudo é possível. André, existe uma expectativa, até mesmo... Vixe, meus amigos, vixe. Parece que a coisa... Não sei não, vamos ver. Segundo a jornalista Andréa Sadi, da Globo News, os ministros do STF estão dizendo agora que Eduardo Bolsonaro é um instrumento das big techs. E eu vou explicar para vocês aqui qual é a estratégia do STF ao dizer isso. Vou mostrar o que disse o advogado André Magzilia, que essa é uma estratégia para pegar no fundo o Bolsonaro. Vamos ver primeiro o que a Andréa Sadi tem a dizer aqui sobre isso. Apuração mais cedo, a Dani Lima também trouxe isso no Conexão. Ministros do Supremo avaliando que o Eduardo Bolsonaro é um instrumento das big techs contra a regulação das redes. Então, qual que é o entendimento dessas fontes do Supremo que a gente ouviu? Que as empresas temem que essa decisão que você está contando, Thomas, possa aumentar a responsabilidade delas sobre o conteúdo e vem no parlamentar um aliado nos ataques à corte. Então, que ele seria só esse instrumento, mas acho que essa palavra é boa, assim, está sendo usado, mas com aval. Com aval. Né? Assim. E é importante, a gente já entendeu, se deu conta, e com a chegada de Trump ao poder novamente e tal, o mundo todo entendeu, se é que ainda havia gente que não entendia, que as big techs têm lado. Elas têm... Tem lado, mas antigamente quando eles estavam do lado da esquerda, né? Que faziam censura, removiam um post e tudo mais, ninguém reclamava. Agora eu quero mostrar para vocês o que diz o advogado André Magzilia sobre essa estratégia aqui, quando o STF fala que o Eduardo Bolsonaro é um instrumento das big techs. Vamos ver o que o advogado tem a falar sobre isso. Olha o que diz o advogado André Magzilia, que é o advogado constitucionalista, que foi o primeiro advogado daquele inquérito das fake news, o infinito inquérito das fake news. Ele publicou aqui a matéria do G1, que dizia aí que Eduardo é um instrumento das big techs. E olha o que ele fala, ó. Tem método. Ao dizer isso, alimenta-se a necessidade de regular redes, mas também se oportuniza que outros inquéritos sejam abertos contra Eduardo, caso o Congresso, usando o artigo 53, decida sustar o que está em curso. Aí o André Magzilia ainda continua. A regulação de redes se tornou eufemismo para a censura. A base do governo sabe disso e parece não querer levar consigo esse caribe de censor. O governo insiste porque hoje em dia, sem o STF, não governa. Sem censura, não se reelege. Por quê? Marcos Pereira, presidente do Republicano, falando aqui que o tema da regulação das redes sociais não é pauta do governo, não é pauta do governo Lula. Ou seja, o pano de fundo do STF e do governo Lula justamente censura as redes sociais. O que diz o Marcos Pereira? Pauta de governo é geração de emprego, a melhoria de ambiente de negócios e o controle da inflação e da redução de juros, porque a AGU do governo entrou com uma ação lá no STF para que eles vão para cima das big techs também, isso é uma arma que o STF vai usar. E o que diz ainda aqui o André Magzilia? Vamos lá. Os Estados Unidos parece deixar bem claro que as sanções a autoridades brasileiras virão e que não atendem a pedidos pontuais, mas diz respeito à política interna deles, de tolerância à violação da liberdade de expressão. Ele aqui falando sobre um tweet da Embaixada nos Estados Unidos no Brasil, que disse: por muito tempo os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por excederem seu direito à liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos
que será aplicadas a autoridades e pessoas. E aqui, o Marco Rubio, que foi o secretário que falou isso, e aí muitas pessoas já dizendo que foi uma indireta a Alexandre de Moraes. Esse tweet aqui e essa fala do Marco Rubio. O André Magzilia compartilhou um post da revista Oeste falando que o STF pode bloquear bens de Bolsonaro para ajudar Eduardo lá nos Estados Unidos. E esse talvez seja o pano de fundo. Atingir o Bolsonaro para que eles pensem, o STF, se a gente atingir o Bolsonaro, os Estados Unidos vai parar das sanções contra a gente. Esses ministros já não entenderam o buraco que eles estão se metendo. Vamos lá, olha o que diz o André Magzilia. PGR e STF alegam que Jair Bolsonaro financia ato do filho para se beneficiar do tumulto gerado no processo de que é réu. Com isso, podem bloquear bens e até determinar prisões preventivas. Mas o que há por trás disso? Questiona o advogado. Como o governo brasileiro não tem diálogo com os Estados Unidos, o STF aposta suas fichas em buscar que o recuo dos Estados Unidos se dê, pressionando até mesmo aí prendendo o Bolsonaro, né? O STF não entende que os Estados Unidos não está agindo por convicção. Não caiu a ficha, o que diz o advogado André Magzilia. Matéria aqui do site E o Mundo, falando aqui que com medo dos Estados Unidos, Lula liga e tenta acalmar ministro Alexandre de Moraes. Lula falou diretamente com Moraes após fortes rumores de que o ministro seria sancionado pelos Estados Unidos. O que antes era piada virou motivo de pânico. E aí, o governo brasileiro está informando tudo ao STF, o que o governo está fazendo e tal. Parece que a situação do STF agora aí é fazer com que o próprio governo defenda o STF. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos.